Bom dia, gente, tudo bem? Como vocês estão? Mais uma semana começando, mais um devocional que nós estamos juntos. E para mim, como de costume, como sempre, é uma alegria estar aqui com você, tá? Essa semana provavelmente eu vou soltar uma palavra que eu ministrei domingo na igreja do meu amigo pastor Luciano, lá no Santo Amaro, em Cambé. E ontem eu soltei, né? Eles soltaram ao vivo, depois eu vou colocar no canal e tudo mais. E aí coloco aqui para vocês, tá bom? Hoje é a nossa última reflexão em Provérbios 15, tá? Hoje eu vou ler 2 versículos, vou tomar um pouquinho mais de tempo, mas ainda assim espero ser rápido com vocês, tá bom? Vamos orar, gente, para a gente começar esse momento e para que a gente possa ter esse tempo importante de reflexão nessa terça-feira de manhã, tá bom? Se você puder, feche seus olhos, senão se atente aí a essa oração. Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para aprender, Senhor, contigo, Senhor. Pedimos, Senhor, que nós estejamos, Senhor, de coração aberto para Te ouvir, Senhor. Pedimos, Senhor, que a palavra do Senhor, que a Tua vontade, que o Teu amor seja o centro das nossas vidas, das nossas intenções, Senhor. Eu peço, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, que o Senhor ministre os corações, que o Senhor faça, Senhor, aquilo que eu não posso fazer, Senhor, aquilo que só o Senhor, através, Senhor, do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, podem fazer, Senhor. Traz instrução, Senhor, traz direção, traz, Senhor, compreensão, Senhor, segundo a Tua vontade. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje eu vou ler com vocês Provérbios 15, 32 e 33. São os últimos dois versículos do livro de Provérbios, tá? Então, nós vamos ler esses dois versículos juntos, Provérbios 15, 32 e 33. E eu vou tentar, nesse tempo que a gente tem, meditar um pouquinho neles, sem atropelar muito, tá? Mas eu não queria deixar de ler os dois hoje. Então, Provérbios 15, 32 começa assim: quem recusa disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. E o versículo seguinte diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra, tá? Vou ler de novo os versículos. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Gente, a gente muitas vezes é irrepreensível. A gente muitas vezes como que eu posso dizer isso? A gente é orgulhoso. A gente não aceita muitas vezes ser repreendido. A gente não ouve aquilo que a palavra tem para nos dizer sobre aquilo que nós estamos fazendo de errado. A gente muitas vezes age como se a gente fosse os donos da razão. Não sei se você concorda comigo, mas quantas vezes a gente age de formas como se nós fôssemos irrepreensíveis? Se tudo que nós fizéssemos fosse correto e a gente não precisasse de ninguém para ensinar. E esse versículo, ele diz isso, que quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Isso eu acho que é algo muito importante da gente conversar e entender, porque assim, não é... Quando a gente pensa sobre disciplina e quando a gente pensa sobre ouvir alguém, a gente pensa que, na verdade, a nossa atitude, quando a gente não ouve alguém que está nos repreendendo, e eu vou lembrar você, através da palavra, de uma repreensão correta, a gente está fazendo pouco caso da pessoa. Aquela cara de desdém, muitas vezes, aquela cara assim, que você fala, ai meu Deus do céu, não vou querer ouvir essa pessoa, assim, né? A gente fala aqui em casa, fazendo zoinho, né? Então, muitas vezes, a nossa atitude, ela realmente é uma atitude que, na verdade, não é da pessoa que você está fazendo pouco caso. Através da atitude que nós temos, através da forma como nós agimos, a verdade é que nós estamos fazendo pouco caso de nós mesmos. A verdade é que nós estamos fazendo pouco caso de quem nós somos. A Bíblia fala, ouve tudo e retém o que é bom. Então, através desse entendimento, eu vou te convidar a ouvir algumas repreensões, né? Eu ouvi uma vez uma frase, eu até concordo com ela em um ponto de vista, mas não nesse.
né? Não ouça conselho de quem nunca construiu nada. Mas isso aqui não é sobre uma ferramenta administrativa, não é sobre algo dessa forma. Isso aqui é sobre o Evangelho. E muitas vezes aquilo que é construído no reino dos céus, aquilo que é construído diante do Senhor, não é palpável e tangível diante da minha e da sua vida. Então, existem tantas pessoas de oração, tantas pessoas de leitura da palavra, tantas pessoas que não aparecem por aí. Eu tenho tantos amigos, tantas pessoas que eu considero homens de Deus, mulheres de Deus, que realmente eles não têm... Eu costumo falar que a gente quer pouca mídia e muito futebol. Tantas pessoas que, na minha percepção, podiam ter um pouco mais de visibilidade nesse mundo, na internet. Pessoas que, para mim, são pessoas de grande valor com relação à palavra. E essas pessoas, elas não aparecem. Então, nós deveríamos ouvir essas pessoas para que a gente não faça pouco caso de nós mesmos. Nós deveríamos ouvir essas pessoas e que a gente pudesse ver o Senhor nelas, através dessas palavras de disciplina, muitas vezes de repreensão, mas que a gente pudesse ouvir através dela, através dessas pessoas, a voz do Senhor, né? Quando a gente ouve a repreensão, a parte B do versículo, não vou nem ficar muito, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Então, eu acho que o autoconhecimento que a gente consegue chegar através do Espírito Santo é algo maravilhoso. É algo que nem eu nem você conseguiríamos sozinhos, nem uma pessoa conseguiria por nós ou conosco, mas o Espírito Santo, através da nossa vida com os irmãos, através da palavra de Deus, através de ver Cristo no outro, através da forma como nós ouvimos as outras pessoas e como nós vivemos com elas, nós obtemos um entendimento, um autoconhecimento sobre nós, um entendimento sobre as nossas falhas, sobre nossos tratos de caráter e talvez a nossa falta de caráter em alguns assuntos. Eu sei que talvez a gente não esteja falando nesses dias, até estou pensando sobre isso faz alguns dias, sobre salvação especificamente, mas o livro de Provérbios é um livro prático em muitas coisas para que a gente possa viver, né? Tem até um comentário que diz: você quer aprender como viver? Leia Provérbios. Então, muitas vezes, em muitas oportunidades, nós recusamos a disciplina e, na verdade, nós estamos fazendo pouco caso de nós mesmos e não das outras pessoas. O versículo 33 vai falar que o temor ao Senhor ensina a sabedoria. E a segunda parte diz que a humildade antecede a honra. Então, talvez, pela necessidade de ser honrado, pela necessidade de colocar os carros na frente dos bois e entender que a humildade antecede a honra, a gente muitas vezes quer ser honrado antes de ser humilde. A gente quer que as pessoas reconheçam a gente vive talvez numa sociedade onde esse reconhecimento é muito importante. O ser famoso, né? É igual, fama é subjetiva, é uma coisa muito, muito estranha de se pensar, na minha opinião. Quando a gente pensa sobre fama, você conhece várias pessoas que você vai considerar famosas, né? Importantes, no meio cristão, talvez, fora do meio cristão, cantores e etc e tal, mas em algum ponto, em algum lugar do mundo, essas pessoas não são reconhecidas e elas passariam despercebidas. Então, essa cultura de fama, de esperar a honra, eu acho que é uma coisa um pouco maléfica, desleal, um pouco subjetiva, né? Você pode ser famoso por alguém, você pode ser importante e reconhecido por alguém, mas esperar essa honra e viver em busca de uma honra é talvez desnecessária, porque realmente isso não vai te trazer humildade. Essa é a verdade, essa é a realidade. Então eu quero que você pense sempre sobre essa parte B do versículo 33. A humildade, ela antecede a honra.
Eu e você, o Senhor nos chamou para ser humildes, o Senhor nos chamou para caminhar como Ele. Humildade não tem a ver, talvez, com pobreza, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com uma casa grande ou com uma casa pequena. Humildade é diferente de soberba. Humildade é diferente de colocar o seu na frente daquilo que é mais importante para o reino, daquilo que é mais importante para a pessoa que está à sua volta. Ser humilde é reconhecer em você qualidades. Isso não é ser desumilde, olhar para você e falar, não, eu tenho qualidades, eu tenho coisas boas. Isso não é um problema. Isso não tem a ver com não ser humilde, mas a humildade ela tem a ver com a forma como a gente age, mesmo sabendo quem a gente é. A gente vê Jesus, que mesmo sendo Deus, não se apegou e vindo em forma de servo, e tal e coisa. Então Jesus sabia quem ele era. Ele tinha real consciência da sua divindade, do seu poder, de tudo que ele poderia fazer. A tentação no deserto, quando o diabo chega para ele, a gente vê aquilo que o diabo coloca, chama os seus anjos aqui, transforma essas pedras em pão. A gente vê através do ministério de Jesus o quão poderoso ele era, mas a questão é essa, ele não se apegou a isso. Então, Jesus é um exemplo. Nós estamos lendo Provérbios, um livro feito por Salomão muitos anos antes da vinda de Cristo, mas que apontam sempre para a forma como Cristo veio, viveu por nós, e através dessa forma, através dos ensinamentos dele, ele nos deixou, vamos dizer assim, um mapa para algumas coisas da forma como a gente deveria viver. Então lembre-se sempre, a humildade antecede a honra. Nós tivemos conosco um Deus que veio para me salvar e para te salvar, mas foi humilde para que depois ele pudesse ser honrado. Então que eu e você possamos ter o mesmo coração, o mesmo entendimento, a mesma forma de caminhar de Jesus. Que nós sejamos pessoas humildes. No momento correto nós seremos honrados, mas não pense que o que eu estou falando aqui é ser honrado por outras pessoas. Isso pode acontecer, mas essa não é a nossa busca e a nossa intenção. A minha e sua intenção verdadeira é ser honrados diante de Deus, ser encontrados dignos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Que você tenha essa consciência e entenda sempre. Se você está recusando disciplina, você está fazendo pouco caso de si mesmo e não de quem está disciplinando você. E se você está buscando honra antes da sabedoria, da humildade, você está colocando o carro na frente dos bois, tá bom? Eu acho que esse é o ensinamento para essa manhã, para essa semana. Nós chegamos praticamente no meio do livro de Provérbios. A gente tem mais 16 capítulos, mas eu acredito que em breve eu vou dar uma pausa para que a gente possa falar sobre alguns outros assuntos, tá bom? Espero que a sua semana seja abençoada, eu espero que essa palavra prática, ela possa ser colocada em prática na sua vida, na sua semana e nos seus dias daqui para frente. Lembre-se sempre, aquele que é humilde, ele busca o interesse de Deus, ele busca fazer a vontade do Senhor. Aquele que é humilde, ele ouve a repreensão e não faz pouco caso de si, tá bom? Então, é isso. Deus abençoe essa semana, que você seja muito abençoado, que seja uma semana de graça, de favor, e que você possa ver as mãos de Deus na sua vida nessa semana, tá bom? Um abraço e até semana que vem.